sempre que nós lemos o Antigo Testamento, nós devemos lembrar que o homem, nessa ocasião, ainda estava sendo testado, sendo provado. E, em especial Israel, que era uma amostragem da raça humana. E a revelação de Deus não estava completa ainda, eles não conheciam a Cristo Jesus, eles não tinham aquele em quem se encontra toda a sabedoria, toda a ciência, todas as coisas nele, em Cristo. Aquele em quem nós também somos feitos, todas essas coisas que pertencem a ele, né? Porque estamos em Cristo. Então isso aqui são instruções para um homem debaixo da lei, um homem ainda andando na terra, e não para um cristão. Não que nós não possamos aproveitar, né, desfrutar disso também, mas entendendo que aqui era sempre uma relação de causa e efeito. O judeu, ele tinha que cumprir os mandamentos, tinha que seguir a lei, porque fazendo isso ele então recebia bênçãos, ele então tinha vantagens e benefícios. Hoje nós sabemos que o crente em Cristo, aquele que crê em Cristo, já tem todas as bênçãos espirituais reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não faz as coisas para receber alguma coisa. Ele já tem todas as coisas. Então, por exemplo, um versículo como esse aqui, filho meu, no versículo 1, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aqui está falando da lei de Deus. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Essa era uma promessa feita a Israel. Que, inclusive, quando o Senhor Jesus encontra aquele jovem rico, que ele pergunta o que ele precisava fazer para ter a vida eterna, e o Senhor fala, sabe os mandamentos, né? O Senhor fala, faze isso e viverás. Então era uma promessa com uma consequência. Aquele que guardasse a lei viveria. Viveria aqui na terra, teria vida abundante e vida longa aqui na terra. Essa era a promessa da lei. A outra promessa também, no versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso também era uma promessa feita a Israel. Nós não podemos querer aplicar isso, embora nós sabemos que o Senhor provê tudo que nós necessitamos, mas aplicar isso ao cristão é temeroso, né? Primeiro, se nós falarmos, não, o cristão que ele obedecer à lei de Deus e ele andar de acordo com a vontade de Deus, ele vai ter longa vida sobre a terra. Ou o cristão que for generoso na sua fazenda, nas suas posses, e aí vão se encher os seus celeiros. Mas aí nós chegamos no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós não podemos dizer que ele não fosse um homem obediente a Deus, né? Mas mesmo assim, ele morreu, me parece que é com 40 e poucos anos, segundo a tradição que existe, né? Não na Bíblia, claro. Mas ele, além de morrer dessa forma, ele foi condenado à morte, ele foi morto. Nós poderíamos olhar para Paulo e falar assim, olha, acho que ele fez alguma coisa errada, porque morreu cedo e morreu pobre, né? E não só ele, mas todos os apóstolos, exceto João. Todos tiveram mortes horríveis, né? Foram ou decapitados, ou crucificados, ou mortos à espada. E também não tinham posses, não tinham... Então aquelas coisas que para um judeu fariam sentido, para o cristão não faz, não é do mesmo jeito que funciona. É claro que todos esses preceitos, eles são importantes como exemplos, né, de como nós devemos proceder nesse mundo, mas se nós fazemos isso é por causa daquilo que nós já somos em Cristo. Não para sermos algo para Deus, mas por causa daquilo que nós já somos em Cristo. É uma consequência daquela nova natureza que nós temos agora em Cristo Jesus. E é importante sempre lembrar que quando a gente lê, por exemplo, esse filho meu, não te esqueças da minha lei, no teu coração, guarde os meus mandamentos. Depois,
o versículo 11, tenho aqui que ele fala do Pai, é o 12, né? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Mas eu estava pensando num outro aqui, acho que é mais para frente, onde de qualquer maneira eu estava pensando no Senhor Jesus. Porque na verdade o único homem que realmente realmente se pode dizer que ele andou totalmente, 100%, de acordo com a lei, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os desígnios de Deus, ele guardou a lei, o coração dele guardou os mandamentos, ele nunca se esqueceu. Ele foi obediente a seus pais. Eu acho que tinha uma passagem aqui que a gente, não sei se é no anterior ou é no próximo, que fala da obediência, né, aos pais, do reconhecimento dos pais. Esse sim, o Senhor. Então é importante, quando nós lemos isso, entendermos que não são regras e preceitos e mandamentos para nós nos tornarmos pessoas melhores e assim merecermos alguma coisa da parte de Deus. Não. Isso aqui foi escrito para o homem que não tinha Cristo, para o homem que não tinha o Espírito Santo habitando em si, para o homem que não tinha certeza da sua salvação e do seu destino eterno. Era o homem em Israel, no tempo em que ele ainda era testado segundo a lei. Quando nós usamos os conceitos e a sabedoria que Deus revela em sua palavra para nos justificarmos perante Deus, achando que fazendo assim seremos justificados ou libertados do mal. Né? No domingo nós estávamos estudando sobre Colossenses, né? E foi falado sobre isso, e me veio à memória aquela passagem que o Senhor Jesus está andando, tem um endemoniado de gadareno, processo de uma legião de demônios. Ele segue o Senhor Jesus clamando: filho de Davi, filho de Deus Altíssimo, quem tem eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Que o Senhor tinha mandado os espíritos saírem. E ele era um homem que andava nu, ele não se vestia, ele não ficava em casa, ele ficava nos sepulcros, habitava no cemitério. Quando tentavam prender ele, acorrentar ele arrebentava os aguilhões e fugia para o deserto, era impedido para o deserto. Ou seja, ele era escravo de Satanás. Ele não conseguia fazer outra coisa a não ser o que Satanás fazia ele fazer. Ele levava ele a fazer. E ele vivia assim. Era um maluco, um louco. Mas quando o Senhor Jesus expulsa o demônio dele e vão encontrar com esse homem, ouvem falar disso, vão ver, ele encontra como esse homem? Vestido em sua sã consciência aos pés de Jesus. Se eu falar que todo mundo que se vestir bem, ficar em sã consciência aos pés de Jesus vai ser justificado, eu estou dizendo o contrário do que a passagem mostra. Porque na realidade, ele só foi se vestir, ficar de sã consciência aos pés do Senhor, porque o Senhor o libertou. Era necessário que o Senhor agisse nesse homem, tirando ele da servidão do pecado, ele era servo de Satanás, para servir a Deus. E agora ele fazia isso naturalmente, ele não precisa seguir essas regras para dizer eu estou seguindo a Deus. Ele seguia porque ele tinha sido libertado. Assim, quando nós lemos esses provérbios, né, falando, puxa, será que eu tenho que fazer tudo isso então para que Deus me aceite e me dê saúde, me dê prosperidade, um trabalho legal, um emprego, ou qualquer coisa assim que o mundo hoje sonha ter, né? Segurança no trabalho, dinheiro para poder pagar as coisas que quer ter, tudo. E que valeria, quando eu leio isso e achar que fazendo isso, seguindo essas coisas, eu vou conseguir essas coisas, e vai entrar em conflito com o que a palavra nos ensina. Vamos para Romanos 3, por exemplo, o que fala lá? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 10.
como está escrito: não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está embaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus dentro dos seus olhos. Ora, nós sabemos tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Entraria em conflito eu falar, bom, se Deus está mandando eu seguir seus mandamentos para ter prosperidade, como é que eu posso fazer isso se em Romanos está falando que não tem nenhum justo sequer? Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviam. Ele não está falando de um grupo de pessoas que se extraviou. Eu posso chegar numa cadeia e falar assim, todos erraram aqui. Ainda podendo correr o risco de ter algum lá injustamente preso. Mas a maioria eu posso dizer que errou lá dentro. Mas quando a palavra está dizendo aqui, não há nenhum justo sequer, ele não está dizendo dentro de uma cadeia, ou num grupo de pessoas assim ou assado. Ele está falando no mundo. Todos se extraviaram, sem exceção. E ele mostra isso no final, dizendo que nenhuma carne vai ser justificada diante de Deus, porque pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que a lei trouxe para o homem? O conhecimento do pecado. Então nós não vamos ser justificados por obras de lei. Qualquer lei que seja, os seus 10 mandamentos, faça qualquer lei, faça qualquer coisa, para você dizer que por meio dela você vai chegar até Deus e ser justificado e aceito diante de Deus, você está seguindo uma lei e achando que você pode ser justificado por ela. Deus condenou o homem. Condenou o homem. Primeiro Adão, que caiu no Éden, passou a morte para todos os seus descendentes por causa dessa desobediência. Deus não espera que esse homem, morto em seus delitos e pecados, o sirva para justificá-lo. O que ele fez? Enviou seu filho para, morrendo no lugar desse homem caído, Adão, de uma vez por toda encerrasse podemos dizer, encerrasse totalmente a carreira desse homem aqui na terra. Adão caiu. E, tendo morrido, foi justificado porque ele não tinha pecado, mas se fez pecado por eles. Justificado por Deus, foi ressuscitado dentre os mortos, e agora é um nome nos céus. Ou seja, agora nós temos em Jesus Cristo vida pela fé para servirmos a Deus. Aí sim eu posso abrir Provérbios e falar assim, filho meu, vamos voltar lá em Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Nós não guardamos a lei para ser justificados, mas não podemos esquecer a lei de Deus. Como nós dissemos no início desse livro, o livro de Provérbios tem sido usado como maneira de conduta para o homem ser bonzinho ou ser agradável a Deus. E na realidade, o livro de Provérbios é como um homem pode, usando a sabedoria de Deus aqui revelada, andar de modo a se proteger de dores, sofrimentos advindos das nossas próprias falhas. Mas de modo nenhum é um manual de conduta para ser aceito diante de Deus. Isso para Israel era falar, faça essas coisas e viverá. Mas o que dizia também no Antigo Testamento? O justo viverá da fé. E nós hoje vivemos da fé em Cristo Jesus, não das obras.
isso, todas esses cristãos que querem impor novamente a lei como meio de manter a salvação, nem de ser salvo. Não, você é salvo por Cristo, óbvio, entendo isso, mas você tem que se manter na lei, porque se você não guardar a lei, você cai e vai se perder. Então vocês estão querendo dizer, fazendo isso, então, a lei é superior ao sacrifício de Cristo. Porque se Cristo me libertou da morte, e agora eu tenho vida em Cristo Jesus, se eu não guardar a lei, eu perco isso. Então a lei tem mais poder do que a obra de Cristo. Então, isso não é verdade. Não é verdade. Não tem. Cristo é o cumprimento de toda a lei. Por Moisés veio a lei, por Cristo veio a graça. E a graça passou a todos nós pela obra de Cristo por meio da fé. Se cremos em Cristo Jesus, estamos justificados do pecado. Isso quer dizer então que nós podemos agora pecar à vontade? De modo nenhum. Nós seremos como esse gadareno, libertado dos demônios. Tem que voltar ao sepulcro? Não, ele não tem mais essa vontade. Ele quer estar aos pés do Senhor. Porque agora a natureza dele é essa. Nós não guardamos a lei para mantermos a nossa salvação. Nós não andamos fazendo essas coisas, esses preceitos, para obter da parte de Deus simpatia, ou cuidado, ou amor. Não. É porque fomos libertados da morte, agora nós chegamos a Ele, vestidos, boa mente, boa consciência, e aos pés dele. Esse é o lugar que todo cristão deve ficar. Isso de modo nenhum quer dizer que nós não erremos, que nós não somos capazes de pecar, mesmo depois de salvo. Somos sim, mas a morte de Cristo na cruz pagou todos os nossos pecados. Não para que agora nós pudéssemos pecar à vontade. Ao contrário, para que agora nós pudéssemos servir a Deus, ter liberdade para servir a Deus, que antes nós não tínhamos. Enquanto nós estávamos no primeiro Adão, no primeiro homem, nós andávamos guiados pela carne. E a carne é inimiga de Deus. Servíamos aos nossos desejos, servíamos a Satanás. Uma vez salvos, libertados estamos, agora sim, livres para servir a Deus, porque nós não precisamos mais ter medo ou de achegar na presença dele. Nós chegamos muito bem, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Isso é muito importante nós sabermos a respeito dessa doutrina da palavra de Deus, da graça de Deus, e essa vida está, nossa vida agora está em Cristo Jesus, tudo que temos está em Cristo Jesus, porque um dia ele vai se manifestar. Quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele. E aí, tudo virá a plena luz para os olhos do mundo que hoje não vem isso. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Então, em Hebreus 12, 7 fala isso, final do versículo assim: porque que filho há a quem o pai não corrige? No nosso versículo 12 também, Provérbios 3, 12, fala: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Só para lembrar um contraste, quando o Senhor foi batizado, ele sai da água e os céus se abriram, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Estava pensando, esse não precisou ser corrigido. Ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, não pelas correções que teve que passar.
Cristo, como homem aqui na terra, foi submisso a Deus, apesar da sua vontade ser a própria vontade de Deus. Ele mesmo é o próprio Deus. Mas ele, andando nesse mundo, ele veio para fazer a vontade do Pai e andou então nessa submissão. Por isso nós vemos premiado nos evangelhos, a coisa que o Senhor mais faz é orar. Quantas vezes o Senhor estava orando? Estava orando a Deus, ao Pai. E quando ele agia, era fruto dessa comunhão que ele tinha com o Pai. Perfeita obediência. Por que era necessário que fosse assim? Porque no primeiro Adão foi perfeita desobediência. Foi uma só coisa que ele pediu. De todos os frutos falaram, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não comereis. Foi exatamente isso que ele fez. Então, o primeiro homem foi desobediente porque quis fazer a sua própria vontade, deixando de lado o que Deus havia falado. O segundo homem, o último Adão, Cristo, foi obediente, e obediente até a morte. E morte de Deus. E ele aprendeu essa obediência, não porque, como nós aprendemos, né? Podemos aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros, mas ele não aprendeu com o erro de ninguém. Ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu como homem aqui na terra, como Deus mesmo feito carne, habitando entre os seus aqui. Você pode imaginar o que era ele sofrer vendo a sua criação em tal estado, em total ignorância a respeito de quem ele era, e a sua nação, aquela nação que ele havia escolhido lá em Abraão, chamando Deus, caldeus, essa nação que ele escolheu como a sua nação aqui na terra, o rejeita e o leva à morte. Troca ele por um ladrão. Troca o Senhor Jesus por um ladrão. Solta-nos a Barrabás, fora deles. Não temos outro rei senão o Senhor. E as consequências disso nós vamos até hoje. Mas ele foi obediente. Essa obediência é uma obediência sem igual. Não existe ninguém que pode ter obedecido desse modo. Porque ele obedeceu desde lá da eternidade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Outra coisa importante a gente lembrar desses provérbios, que assim como toda a palavra de Deus, ela foi dada pelo próprio Deus. Aqui não foi Salomão que foi estudar, foi se empenhar em conhecimento, nada disso. Isso aqui é conhecimento puro de Deus dado a ele. E Salomão, como a gente sabe, foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Os reis queriam aprender com ele. Então nós podemos pensar assim, mas é difícil fazer isso aqui. Às vezes, coisas que parecem impossíveis. Aos olhos do homem carnal, é impossível. Mas no andar do novo homem, totalmente possível. Porque Deus aqui, apesar de falar de coisas que, se obedecermos, vamos ter galardão, Deus não está preocupado primeiramente com a nossa felicidade, e sim com a nossa santidade. E todos esses provérbios nos dão subsídios para nós não só olharmos para a nossa própria vida, mas olharmos para aqueles que falam, que professam o Senhor Jesus como seu Salvador. Então nós temos que isso são preceitos divinos, que embora foram escritos no Velho Testamento, antes do Senhor Jesus Cristo ter vindo ao mundo, nós como cristãos bem sabemos que nossa
nosso galardão, nossas bênçãos não são aqui para essa terra, mas são espirituais. E andando dessa forma, perto de Deus, por fé, nós vamos desfrutar dessas bênçãos. Então é uma coisa muito importante para nós, porque o inimigo quer sempre atingir, primeiramente, os mais jovens, com um pensamento mais ou menos assim, que as coisas mudam, as coisas mudaram, essas coisas que estão escritas já não são bem assim, não são para ser seguidas ao pé da letra, ou coisas assim. Esse é um perigo muito grande do inimigo, porque quando nós passamos a aceitar isso, nós passamos a esquecer da palavra de Deus, e esquecer da importância que esse livro que tem para nós é a palavra de Deus. Se não for isso, o que estamos fazendo aqui? O que vale minha fé se eu amanhã vou pensar, bom, o que Paulo escreveu era para a época dele, hoje já não é tão assim. Então é muito importante, irmãos, nós vermos isso, e serve para nós também como uma bússola, um guia, para que nós possamos ver em que piso nós estamos andando. Qual é a base do nosso andar? A gente podia só ler, eu vou ler, não preciso abrir, o resto do capítulo 12 de Hebreus, começando no versículo 2, fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós vemos, lembrando um pouco também de Moisés, quando ele reconheceu que ele fazia parte do povo de Deus, e o povo de Deus era escravo dos egípcios, e ele é chamado então a deixar tudo que ele tinha no Egito e sair para um deserto desconhecido. Nós podemos pensar, puxa, que troca! É a mesma coisa, irmãos, para cada crente hoje no mundo. Nós temos essas duas coisas que fazem face, que nos confrontam. O inimigo querendo nos dar os prazeres desse mundo, que é o símbolo do Egito, e Deus nos chamando para o deserto. Parece uma troca totalmente errada. Mas a fé vai além. Deus, sempre quando Deus apareceu para Abraão, ele vislumbrava o futuro, a terra prometida, a sua herança que Deus havia prometido. E Deus repete isso tanto para Isaac quanto para Jacó. E da mesma forma hoje Deus
nos chama a atenção a cada dia, podemos dizer, querendo nos lembrar que a nossa herança é nos céus, não nesse mundo. Esse mundo vai passar. Basta a gente, às vezes os jovens não têm essa percepção ainda, mas conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos vendo a carne se deteriorando, as coisas sendo mais difíceis, e nós vemos que esperança vamos ter nesse mundo. Nós vamos desfalecer aqui, nosso corpo vai desfalecer se o Senhor não voltar, vamos ser sepultados num túmulo, virar pó. Agora, a nossa esperança consiste só aqui, ou consiste na glória, a estarmos com Jesus?